muito grande. Não podemos omitir isso das pessoas na análise do jogo. Já fizemos um jogo mais parelho em Salvador, com a mesma equipe. Por quê? Porque foi outro jogo, né? Mas se formos pegar essa equipe, jogar contra titular do Palmeiras, contra titular do Flamengo, vamos ter as mesmas dificuldades, vamos ter menos posse e tudo. Diferentemente da proposta que foi feita em Buenos Aires. Aquilo é uma proposta, aquilo é uma estratégia. Tá? Não de ficar sem a bola, muito menos sem a bola. Isso é mérito do time que está aí. Quando fomos jogar na Argentina, ou quando nos sortearam o River Plate, um agradecimento todo especial ao seu Beneci. Quando nos sortearam o River Plate, todas as análises que foram feitas de um modo geral apontaram o River Plate como favorito para passar pelo Cruzeiro. Pelo time, pelo momento das duas equipes, pela trajetória desse grande time que estamos enfrentando. Esse time, quando foi jogar a final do Mundial ano passado, nos últimos 30 jogos havia perdido um. Esse time que vamos enfrentar na terça-feira, nos últimos 15 jogos como visitante, perdeu um. Então, todos vocês concordam, de um modo geral, que se trata de um grande adversário. Como você vai, nas condições que fomos, para fazer um primeiro 90 minutos, antes da decisão da nossa casa, enfrentar esse adversário? Você vai de peito aberto? Você vai com aquele saudosismo que vamos jogar de igual para igual? Não vamos jogar para igual, porque não sou eu que decido isso, é o jogo. É o jogo. E o jogo cobra caro quando você se engana. Então o Cruzeiro traçou uma estratégia para ir lá e buscar a possibilidade de decidir na sua casa na terça-feira. E é isso que nós vamos fazer com o torcedor do Cruzeiro junto, entendendo que será um jogo grande, pela tradição das duas equipes, pela qualidade. E nós estamos na decisão nos últimos 90 minutos da nossa casa. Se tivéssemos que optar por 2 lugares para decidir o jogo e para arriscar mais, deveríamos decidir arriscar mais em Buenos Aires ou arriscar mais em Belo Horizonte? Foi isso que eu decidi. E provavelmente, se vocês estivessem no meu lugar, vocês também decidiriam a mesma coisa. Então temos que reconhecer, parar com esse negócio. Do lado de lá tem muita qualidade. Temos que respeitar isso. E só tem 2 maneiras, é você se preparar bem ou chorar. E a gente decidiu se preparar bem, traçar uma estratégia para... Ouvindo o Mano Menezes, após a derrota do Cruzeiro para o Atlético Paranaense por 2-0, o Maracanã, o Cuca fala. Muito feliz, hoje é um jogo muito complicado de se jogar, o time do Fluminense, a maneira com que o Fluminense joga, com que o Fernando Diniz faz o time dele jogar, é muito difícil jogar, é um time que te atrai e tem uma saída qualificada, quebrando as linhas e automaticamente encontrando os espaços para concluir. E se você retrai muito, também eles conseguem quebrar essa linha, eles afundam bem os 2 alas lá dentro e fazem uma linha de 3, quer dizer, eles vêm com os 2 volantes que trabalham muito bem a bola, mais o Ganso, então é um jogo complicado, um jogo que a gente trabalhou bastante, a estratégia, ora marcando pressão, quando não dava passando a linha, e tendo opções boas, como a gente teve, né, para fazer o resultado ao longo dos 90 e 98 minutos, 7, que hoje em dia são. Então a gente teve paciência, teve calma, a posse de bola era natural que o Fluminense ia ter a mais, mas em termos de situações igual, chutes a gol foi igual, né? Apesar de a gente ter 30% de posse, tivemos 13, 14 chutes a gols, mais ou menos igual ao Fluminense, né? Cada um na sua proposta e graças a Deus a nossa deu certo, a gente sai com a vitória que dá mais uma subida aí na tabela. Cuca, você estava falando da estratégia que você trabalhou muito para enfrentar esse time do Fluminense aqui, e o que deu para perceber lá de cima é que essa tua marcação que você colocou hoje na tua equipe para deter o Fluminense, muitas vezes ela foi certa. O Fluminense não conseguia ultrapassar aquela barreira ali do São Paulo. Você acha que a vitória do teu time se dá muito por esse aspecto? E outra, o time pegou ali o elevador agora, deu uma engrenada?
Tomara que continue. Bem, quando você joga uma equipe que os laterais são alas, se você fizer teus atacantes acompanhar o lateral, eles não vão conseguir, você vai perder a força de contra-ataque. Então, você tem que fazer um trabalho de cobertura, como a gente fez para o Pato, a cobertura para o Antony no primeiro tempo. Eu acho que demorou uma meia hora para o Fluminense encontrar uma finalização, né? E quando ele encontrou uma, ele encontrou 3, 4 seguidas, né? Que foi ali no meu lado direito defensivo, o lado esquerdo dele, com a subida do lateral, a entrada do atacante por dentro, sendo municiado, e ali eles tiveram uma chance e na outra fizeram o gol. Nós corrigimos no segundo tempo, posicionando o Luan mais por aquele setor. E aí, automaticamente, sobrou os atacantes para ter o contra-ataque. Numa delas, o Antony puxou o contra-ataque, pena que ele já estava com uma dor numa batida que ele levou. Na outra, nós tivemos ali o passe para o centroavante, que cruzou um pouquinho para frente, né, o Raniel, para o Everton, e perdemos as oportunidades de fazer o gol no contra-ataque. E no último lance, o Everton subiu de cabeça, a bola poderia até ter entrado, acabou ocorrendo a penalidade que nos deu a vitória, né? Uma vitória muito suada, muito sofrida, né? Em termos assim, porque o Fluminense, principalmente jogando aqui, é muito difícil de ser combatido. E nós, na estratégia que pusemos, fomos bem. Cuca, aqui, sua esquerda. Boa noite, tudo bem? Você falou aí um jogo muito complicado contra o Fluminense aqui no Maracanã. Vão ter muitos jogos fora de casa, assim, bastante complicados. O quanto você precisa de um lateral direito mais experiente ali, porque até para fechar o elenco, tudo mais, falou-se em Pará, o Flamengo, que é mais experiente, o Flamengo não vai utilizar, chegou o Rafinha. Te agrada? É um nome que você cogita, pede à diretoria? Quanto você precisa desse lateral direito? Porque o Igor Vinícius, 22 anos apenas. Eu deixo essas coisas para a diretoria, né? O Raí, o Pássaro, Mancini, enfim. Mas a gente está amadurecendo o Igor Vinícius, né? Ele está amadurecendo em cima dos jogos, ele tem um potencial enorme, tem muita força, ele ataca muito bem, está melhorando o seu posicionamento defensivo. Então, a gente vai dar continuidade a ele, né? Lógico que a gente tem o próprio Hudson, que quando precisar está à disposição nossa. Estamos trabalhando o Valse também para fazer esse setor aí. Cuca, boa noite. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o Reinaldo, né, que ele pegou primeiro o Muriel desprevenido, aí teve a falha do Muriel, e depois, no finalzinho, ele fez o gol de pênalti. Falasse um pouquinho sobre a atuação desse jogador que marcou os gols da partida. Sim. Falha assim, né? Eu estava num ângulo privilegiado aqui, o que a bola faz até ela chegar no Muriel é incrível, né? Ele pegou na veia, como a gente diz, e ela subiu, desceu, foi para um lado, para o outro, acabou batendo no Muriel e subiu e entrou. O segundo gol também, ele participou bem do jogo, no meu ver, acho que foi um dos, se não o melhor jogador nosso. É uma das lideranças que nós temos, né? Às vezes mais cobrado do que os outros, ele sabe conviver com isso. E o jogo dele hoje foi fantástico, ele foi um dos maiores responsáveis nossos dentro do campo pela vitória. A Beta perguntou do Reinaldo, eu quero te perguntar sobre o Toró, porque ele muda, depois que ele entra, ele muda o ritmo do jogo, da equipe, da forma de jogar, e de novo hoje, eu vi o jogo contra a Chapecoense, de novo, ele dá uma... O que você vê nele ainda, para ele não conseguir a titularidade sair de início, Cuca? Se você me permite, o Everton também, né? Eles entraram assim, os dois, e hoje participaram muito das jogadas de contra-ataque, de velocidade. Então, você tem um jogo em que não andaram bem as coisas, como foi segunda-feira. Pois no segundo tempo um time andou e resolveu. Se hoje eu começo com o time que acabou o jogo segunda-feira e eles não vão bem, aí eu vou recorrer àqueles que eu tirei e daqui a pouco eu perco tudo. E eles se perdem. Então, eu acho que isso é uma sequência, já é a segunda vez que eles entram bem, então não é uma primeira e única, aí vai te dando mais certeza das coisas, né? Mas o importante é você ter um grupo bom e confiar em todos como a gente confia, né? Nos que têm entrado, nos que têm saído também, e até nos que não têm jogado, né? Que daqui a pouco podem ter oportunidade.
Cuca, eu vou te pedir para insistir um pouquinho nessa questão da manutenção do time, né, aí pela segunda vez seguida. O quanto isso é importante, especialmente nesse sentido, de ter uma base de time, aquele time que, né, o torcedor sabe de frente para trás, de trás para frente, até pelo entendimento dos próprios jogadores em relação ao que precisa ser feito. É o conjunto que a gente chama, né? Mas esse conjunto, ele não precisa necessariamente ser de 11. Esse conjunto, ele pode ser de 15, 16, 17 jogadores que você esteja sempre utilizando, né? Agora a gente tem, infelizmente, domingo que vem nós não vamos jogar, o Atlético Paranaense tem a Copa Suruga lá no Japão, e a rodada para nós não vai ter jogo, a gente vai ter 2 semanas a mais para trabalhar, e quem sabe a gente fazer um jogo treino e ver nesse jogo algumas outras coisas que a gente pode ver para definir a nossa equipe, né? Hoje eu não diria que a gente tem 11 titulares. Os que têm entrado bem. Você vê o último jogo, o Vitor Bueno entrou, fez gol. Hoje ele nem entrou também, é um jogador importante, Elinho, enfim. E sem contar o Toró e o Everton, que nas 2 partidas que entraram foram, eu acho que um fator diferente.